E se eu te dissesse que a Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, por dezenas de autores diferentes, em culturas separadas por séculos e por centenas de quilômetros, e que quando você começa a mapear as plantas que aparecem repetidamente nesse texto, você encontra um padrão que a coincidência não consegue explicar? Não estou falando de simbolismo, estou falando de compostos, de mecanismos, de bioquímica, que a ciência só foi nomear no século passado e que esses textos estavam documentando há 3000 anos. A maioria das pessoas lê a Bíblia como texto espiritual, e é. Mas é também um dos arquivos médico-botânicos mais antigos da humanidade. As plantas que aparecem com maior recorrência nos rituais de purificação, nas prescrições dos profetas, nas leis levíticas, na arquitetura do templo estavam lá porque funcionavam. Gerações de sacerdotes, agricultores, curandeiros e profetas observaram os mesmos efeitos, documentaram nas formas que tinham disponíveis e passaram adiante. O que parece linguagem espiritual muitas vezes é linguagem médica com 3000 anos de idade. Neste vídeo vou te mostrar 12 dessas plantas. Não de forma superficial, vamos entrar nos compostos, nos mecanismos, nas pesquisas que estão confirmando o que os autores bíblicos registraram sem ter acesso a um único laboratório. Fica até o final, porque o número 2 vai mudar a forma como você lê 2 Reis capítulo 20. Um rei estava morrendo, uma ferida que não fechava. Um profeta mandou buscar figos e fazer uma cataplasma, e o rei viveu mais 15 anos. O que os pesquisadores encontraram no látex do figo torna essa história muito menos milagrosa e muito mais medicinal do que parece à primeira leitura. E o número 5 vai te surpreender. Isaías descreveu o agricultor que planta nigela como alguém agindo com sabedoria divina. 3000 anos depois, mais de 1000 estudos científicos chegaram à mesma conclusão, cada um pelo seu próprio caminho. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão de inscrição agora e ativa o sininho. A gente publica vídeos novos toda semana. Agora vamos começar. Aqui estão 12 plantas bíblicas que mantiveram as pessoas saudáveis por séculos, ranqueadas do impressionante ao absolutamente extraordinário. Número 12. Trigo Einkorn. O grão que alimentou os hebreus não é o grão que está no seu pão. Ruth espigava trigo nos campos de Boaz. Ruth capítulo 2. As ofertas do tabernáculo eram de trigo. As parábolas de Jesus sobre a colheita falavam de trigo. O grão que aparece nesses textos é o que os povos do Oriente Médio Antigo cultivavam há mais de 10.000 anos. Variedades primitivas como o Einkorn, o Triticum monococcum, geneticamente muito diferentes do que está na sua farinha hoje. O Einkorn tem 14 cromossomos. O trigo moderno, que domina a produção industrial, tem 42, resultado de hibridizações e modificações sistemáticas ao longo do século XX para maximizar rendimento por hectare, sem nenhuma consideração pelo perfil nutricional ou pela resposta imune humana. A diferença não é apenas histórica, é molecular. As proteínas gliadina do Einkorn têm estrutura distinta das do trigo moderno, e pesquisas mostram que ativam a resposta inflamatória intestinal em grau significativamente menor. Além disso, o Einkorn tem concentração superior de carotenoides, em particular luteína, e produz menor resposta glicêmica por porção. Farinha de Einkorn está disponível em lojas de produtos naturais e online. Pão e macarrão de Einkorn são os formatos mais acessíveis para começar. O trigo Einkorn nunca desapareceu, mas nós o trocamos, e o que colocamos no lugar foi otimizado para a produção, não para o corpo humano. O grão dos campos de Boaz foi substituído por um produto de 50 anos de engenharia industrial. Volte ao grão original. Número 11. Uva e vinho. Noé plantou a videira. Paulo prescreveu o vinho. A ciência demorou milênios para entender por quê. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo escreve diretamente a Timóteo: não bebas mais somente água, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É uma prescrição clínica explícita, dentro de uma carta apostólica, para um problema gastrointestinal específico. Não era permissão cultural, era farmacologia prática. O vinho era medicina no mundo antigo. Os egípcios o usavam como veículo para ervas medicinais. Hipócrates prescrevia vinho diluído para febre e diarreia. No mundo hebraico, o vinagre de vinho era antisséptico tópico, a mesma lógica do bom samaritano, em Lucas 10:34, que usa vinho e azeite sobre feridas abertas. O composto mais estudado da uva é o resveratrol, um polifenol que ativa as sirtuínas, proteínas associadas à longevidade celular, e age como anti-inflamatório ao inibir a via do NF-κB.
Além do resveratrol, a uva carrega quercetina e proantocianidinas oligoméricas com ação documentada sobre a saúde endotelial. E a observação de Paulo sobre o estômago tem base bioquímica real. O vinho tem atividade antimicrobiana comprovada contra patógenos gastrointestinais. Uvas roxas, suco integral sem adição, extrato de semente de uva. A maior concentração de resveratrol está na casca escura e nas sementes. Consiga a versão real, a uva nunca desapareceu, mas esquecemos o que ela é além de fruta. Paulo não estava dando licença para beber, estava prescrevendo um antimicrobiano e um modulador inflamatório para um discípulo doente. Número 10. Linhaça. O linho vestia os sacerdotes. A semente que ele produzia curava o povo. As vestes dos sacerdotes levíticos eram de linho puro. Êxodo 28 contra 42, Levítico 16 contra 4. O linho aparece em Gênesis, Êxodo e Ezequiel como símbolo de pureza e status. O que quase nunca é discutido é que a mesma planta que produzia esse tecido sagrado também produzia sementes com propriedades medicinais que os povos do Oriente Médio Antigo conheciam e usavam. No século VIII, Carlos Magno considerava as sementes tão importantes que legislou exigindo seu consumo regular entre seus súditos, um dos primeiros exemplos documentados de política de saúde pública baseada em alimento funcional. A linhaça é a fonte vegetal mais rica em lignanos conhecida até 800 vezes mais do que outros alimentos vegetais. Os lignanos são fitoestrógenos que modulam a atividade estrogênica no organismo e são objeto de pesquisa intensa em saúde hormonal. Além dos lignanos, a linhaça carrega ácido alfa-linolênico, o principal ômega 3 de origem vegetal, com associação documentada à redução de marcadores inflamatórios como PCR e IL-6. A casca contém mucilagem solúvel que forma gel no intestino, reduzindo a velocidade de absorção de glicose e o trânsito de LDL pelo trato digestivo. Semente de linhaça moída não inteira. 1 a 2 colheres de sopa por dia em iogurte, vitamina ou misturada a massas. A linhaça nunca desapareceu das prateleiras, mas esquecemos o que a semente do linho sagrado dos sacerdotes carregava, a mesma planta, o mesmo campo. 2 propósitos que talvez nunca tenham sido tão separados quanto imaginamos. Número 9. Cedro do Líbano. O madeiro dos rituais de purificação carregava um composto antifúngico que a medicina moderna levou séculos para isolar. Em Levítico 14, o protocolo sacerdotal de purificação para doenças de pele exigia madeira de cedro, hisopo e fio carmesim em combinação específica. O cedro aparece também na construção do Templo de Salomão, em 1 Reis 5, e em Números 19, integra o ritual de purificação por contato com cadáver. São contextos diferentes, mas a constante é a mesma: cedro como agente de limpeza. Isso não era escolha estética. Os egípcios usavam o óleo de cedro na mumificação, não por simbolismo, mas pelas propriedades antimicrobianas. Os assírios prescreviam o óleo para doenças de pele e infecções respiratórias. Dioscorides documenta o uso para parasitas e doenças cutâneas no primeiro século. O óleo de cedro contém cedrol e alfa-cedreno como compostos principais. O cedrol tem atividade antifúngica documentada em estudos laboratoriais, inibe o crescimento de Candida albicans e bactérias gram-positivas através da disrupção das membranas celulares. O alfa-cedreno tem propriedades ansiolíticas identificadas em pesquisas sobre o sistema nervoso central, com ação sobre receptores GABA. Pesquisas recentes documentam também a atividade anti-inflamatória do cedrol através da inibição de citocinas pró-inflamatórias. Óleo essencial de cedro do Atlas, o mais próximo do cedro do Líbano disponível comercialmente. Difusão para suporte respiratório, aplicação tópica diluída para a pele. O cedro sagrado do tabernáculo e o antifúngico de amplo espectro eram a mesma coisa. O sacerdote levítico executava um protocolo antimicrobiano sem ter jamais ouvido a palavra patógeno. O livro estava certo. Número 8. Âneto. Uma planta tão valiosa que era usada como dízimo, e a ciência descobriu por que ela merecia tanto respeito. Em Mateus 23:23, Jesus repreende os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o que é mais importante da lei. O ponto teológico é sobre prioridades, mas o detalhe botânico é revelador. O âneto era cultivado em quantidade suficiente para ser tributável. Era cultura de valor econômico real, e esse valor vinha do que ele fazia pelo corpo.
Os registros médicos egípcios de 1550 a.C. listam o âneto para dor abdominal e flatulência. Os romanos o usavam para estimular a digestão após banquetes. Nos herbais monásticos medievais, era tratamento padrão para cólicas e problemas digestivos. O composto principal do âneto é a carvona, uma acetona monoterpênica que constitui até 50% do óleo essencial das sementes. A carvona tem atividade espasmolítica documentada, relaxa a musculatura lisa do trato gastrointestinal, reduzindo espasmos e cólicas. Pesquisas mostram também atividade antimicrobiana da carvona contra E. coli e salmonela. Além da carvona, o âneto contém flavonoides com ação anti-inflamatória e antioxidante. Chá de sementes de âneto. Uma colher de chá de sementes esmagadas em água quente por 10 minutos, especialmente após refeições pesadas. Os fariseus pagavam dízimo de âneto porque ele tinha valor de mercado. Ele tinha valor de mercado porque funcionava. A economia e a medicina apontavam para o mesmo lugar, como frequentemente acontecia no mundo que os textos bíblicos descrevem. Número 7. Mostarda. Jesus escolheu a menor das sementes para descrever o maior dos reinos, e essa semente carrega compostos que os pesquisadores levaram séculos para mapear. Em Mateus 13:31 até 32, Jesus diz: "O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é menor do que todas as sementes, mas, quando crescido, é maior do que as hortaliças." A mesma parábola aparece em Marcos 4 e Lucas 13. A escolha não é aleatória. A mostarda era a planta de crescimento mais dramático no contexto agrícola palestino e era simultaneamente uma das plantas medicinais mais utilizadas no Oriente Médio Antigo. Hipócrates prescrevia cataplasmas de mostarda para dores musculares e articulares. Na Europa medieval, a cataplasma de mostarda era o tratamento padrão para congestão pulmonar e reumatismo, usada em enfermarias monásticas e lares comuns igualmente. O composto central da mostarda é a sinigrina. Quando a semente é esmagada e entra em contato com água, a enzima mirosinase a converte em isotiocianato de alila. É esse composto que produz o calor característico e que tem atividade documentada, antimicrobiana, anti-inflamatória e, em pesquisas recentes, atividade antiproliferativa sobre células tumorais. A cataplasma de mostarda para congestão pulmonar funcionava por um mecanismo real. O isotiocianato de alila provoca hiperemia local e aumento de circulação, com efeito expectorante indireto. As enfermarias monásticas praticavam por 1000 anos o que os laboratórios confirmaram depois: sementes de mostarda inteiras em conservas. Mostarda artesanal moída na hora. A conversão enzimática só ocorre quando a semente é esmagada em presença de água. Mostarda industrial pasteurizada tem atividade enzimática reduzida. Consiga a versão real. A parábola não era sobre tamanho, era sobre potência concentrada, e a semente que Jesus escolheu como metáfora do reino era a mesma que os médicos do seu tempo prescreviam para inflamação, infecção e dor. Se você está chegando até aqui, você já percebeu que esses textos antigos não estavam falando apenas de fé, estavam documentando observação médica acumulada por séculos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no Sacred Soil BR. Tem muito mais por vir. Aperta o like, ativa o sininho e vamos continuar, porque os próximos 6 itens são os mais densos do vídeo. Antes de continuar, quero pausar por um momento, porque muita gente chega nesse ponto com a mesma pergunta: onde eu consigo essas plantas de verdade? Como eu sei que o que estou comprando tem qualidade real? É a pergunta certa. O mercado de ervas e plantas medicinais tem um problema sério de adulteração. Óleos essenciais diluídos com sintéticos, ervas secas de origem desconhecida, sementes tratadas com fungicidas que nunca deveriam chegar à mesa. A cadeia entre a planta que os autores bíblicos conheciam e o produto na prateleira pode ser muito curta ou muito longa, dependendo de onde você compra, e a maioria das pessoas não tem como saber a diferença sem pesquisar. Por isso, eu pesquisei. Eu encontrei fornecedores de sementes hereditárias, ervas de origem rastreável e óleos prensados a frio com procedência verificada. Os links estão na descrição abaixo para nigela, isopo, extrato de romã, tâmara, medjool e sementes heirloom para quem quiser cultivar. São os mesmos fornecedores que pesquisamos antes de falar sobre cada um desses itens aqui. Rola a descrição, confere os links. E agora, vamos continuar porque é aqui que o vídeo fica realmente interessante. Número 6. Cálamo aromático.
O ingrediente esquecido do óleo sagrado de unção e o mecanismo que quase ninguém discute. Em Êxodo 30:22 até 25, Deus instrui Moisés sobre a composição do óleo sagrado de unção: mirra, canela, cálamo aromático, ucane, bósen, hebraico, cássia e azeite de oliva. O mesmo cálamo aparece em Cântico dos Cânticos 4:14 entre os aromas do jardim e em Ezequiel 27:19 como item de comércio de alto valor. É um dos poucos ingredientes do óleo mais sagrado do tabernáculo que nunca recebe análise farmacológica. Talvez seja o mais potente da fórmula. Na medicina ayurvédica, o cálamo chamado Vasha é usado há mais de 3.000 anos para distúrbios neurológicos, digestivos e inflamatórios. Os papiros médicos egípcios o listam para problemas digestivos e febre. Na Europa medieval, o rizoma era mascado para dor de dente e infecções orais. O composto mais estudado do Acorus calamus é o beta-azarone, com atividade neuroprotetora e ansiolítica documentada. O rizoma contém também eugenol, com atividade anti-inflamatória através da inibição de COX-2, a mesma via que anti-inflamatórios não esteroidais modernos utilizam. Atenção! O Acorus calamus tem restrições regulatórias em alguns países por conta do beta-azarone em doses elevadas. O uso histórico era em doses culinárias e medicinais baixas, muito diferentes das concentrações estudadas em laboratório. A palmarosa, outra candidata ao canebosen bíblico, é de uso livre e tem perfil anti-inflamatório e antimicrobiano igualmente documentado. O cálamo aromático desapareceu da medicina ocidental porque não se encaixava em nenhuma categoria farmacêutica lucrativa e você não pode patentear uma planta. Moisés recebeu uma fórmula de 5 ingredientes para o óleo mais sagrado do tabernáculo. 4 deles têm mecanismos de ação confirmados. O quinto carrega inibição de COX-2 e atividade neuroprotetora. O livro estava certo. Número 5, cominho negro, a nigela. Isaías o chamou de grão sagrado. A tradição registrou que curava tudo exceto a morte. A ciência está confirmando. Em Isaías 28:25 até 27, o profeta descreve a sabedoria do agricultor que sabe quando plantar cada grão e menciona especificamente o quetzá, identificado pelos estudiosos como nigela. Não semeia ele o endro e espalha o cominho preto? O texto continua: pois o seu Deus o instrui e o ensina o que é certo. É uma das poucas passagens onde práticas agrícolas específicas são apresentadas como sabedoria divina. Sementes de nigela foram encontradas na tumba de Tutancâmon. Os registros médicos egípcios de 1550 a.C. a listam para dor de cabeça, dentes e infecções. Avicena, no século XI, escreveu que a nigela estimula a energia do corpo e ajuda na recuperação do cansaço. Ela atravessou civilizações como planta medicinal de prestígio máximo e hoje é uma das plantas mais estudadas em laboratórios modernos, com mais de 1.000 estudos publicados. O composto central é a timoquinona, uma quinona que constitui 30 a 48% do óleo prensado a frio. A timoquinona age como antioxidante ao aumentar a atividade das enzimas de defesa endógenas. Tem atividade anti-inflamatória através da inibição de NF-κB. Pesquisas documentam atividade antiproliferativa em múltiplos modelos celulares e estudos clínicos mostram melhora em marcadores de asma, diabetes tipo 2 e dislipidemia. O perfil farmacológico da timoquinona é um dos mais amplos da nutrição moderna. Óleo de nigela prensado a frio, 1 colher de chá ao dia, preferencialmente com mel. Para uso terapêutico, o óleo oferece concentração muito superior às sementes culinárias. A nigela nunca desapareceu completamente, mas a medicina ocidental a ignorou porque a timoquinona não gerava patente. Isaías descreveu o agricultor que a planta como alguém agindo com sabedoria divina. Mais de 1.000 estudos científicos chegaram à mesma conclusão, cada um pelo seu próprio caminho. Número 4. Isopo. A planta da purificação sacerdotal, o composto antimicrobiano, foi isolado 3.000 anos depois do ritual. O isopo é uma das plantas mais funcionalmente presentes em toda a Bíblia. Em Êxodo 12:22, os israelitas usam ramos de isopo para aplicar o sangue do cordeiro pascal nas ombreiras das portas. Em Levítico 14, aparece no ritual de purificação de doenças de pele junto ao cedro, e no Salmo 51:7, Davi ora: purifica-me com isopo e ficarei limpo. São contextos completamente diferentes, um rito de proteção, um protocolo médico, uma oração de arrependimento,
todos usando o hisopo como agente de limpeza. Isso não era coincidência poética, era reconhecimento consistente de uma propriedade real. Hipócrates prescrevia hisopo para infecções pulmonares e pleurisia. Nas enfermarias beneditinas medievais, era cultivado obrigatoriamente, aparece no Capitulare de Vilis de Carlos Magno, como planta de cultivo imperial obrigatório para suporte respiratório e lavagem de feridas. O óleo essencial do hisopo contém pinocanfona e carvacrol como compostos majoritários. O carvacrol tem atividade antimicrobiana documentada contra Staphylococcus aureus, E. coli e Candida albicans, através da disrupção da membrana celular bacteriana. Pesquisas mostram também atividade antiviral e inibição do vírus herpes simplex em concentrações baixas. A pinocanfona tem propriedades expectorantes e broncodilatadoras. Atenção! O óleo essencial de hisopo não deve ser usado internamente sem orientação profissional. A pinocanfona em doses altas tem potencial convulsivante. A planta seca em chá é a forma mais segura para uso doméstico. Chá de hisopo para suporte respiratório, 1 colher de chá de erva seca por xícara de água quente. Quando Davi pediu para ser purificado com hisopo, ele usava uma metáfora que qualquer israelita reconheceria porque o hisopo era o agente de limpeza mais eficaz que eles conheciam. A poesia e a farmacologia falavam a mesma língua. Isso não era metáfora. Era química antimicrobiana com 3.000 anos de uso documentado. Número 3. Tâmara. O justo florescerá como a palmeira, Salmos 92, e as populações que viveram dela por milênios demonstraram por que essa comparação nunca foi apenas poética. Salmos 92 contra 12 declara: o justo florescerá como a palmeira. As tendas em Elim estavam sob 70 palmeiras. Êxodo 15, 27. Ramos de palmeira marcavam a entrada de Jesus em Jerusalém. João 12, 13. As colunas do Templo de Salomão eram decoradas com motivos de palmeiras. 1 Reis 6, 29. Nenhum outro fruto acumula tanta presença simbólica em textos de bênção e força no Antigo Testamento. Não é coincidência que a planta mais associada à vida florescente seja também uma das fontes alimentares mais densas nutricionalmente do Oriente Médio. As populações nômades beduínas dependiam da tâmara como fonte calórica primária em longas travessias, e os registros históricos mostram que se sustentavam em bom estado físico com tâmaras, leite de camela e pouco mais. Avicena a descrevia como fortalecedora do sistema nervoso. A tâmara contém açúcares simples acompanhados de fibra solúvel beta-D-glucana e pectina, que moderam a velocidade de absorção e reduzem o impacto glicêmico esperado de um alimento tão doce. Contém também magnésio, potássio, cobre e vitamina B6 em concentrações relevantes. O composto mais estudado recentemente é o triptofano, precursor da serotonina, presente em quantidade significativa, o que pode explicar o uso histórico como alimento de suporte em estados de exaustão. Estudos sobre consumo de tâmaras no final da gestação documentam melhora na dilatação cervical e redução das taxas de indução do parto. Tâmaras medjool ou deglet-nur como substituto de açúcar refinado, pasta de tâmara em receitas, 3 a 5 tâmaras por dia como parte de uma alimentação equilibrada. A tâmara nunca desapareceu, mas a substituímos pelo açúcar refinado e pelo xarope de milho, que são mais baratos de produzir, mais fáceis de transportar e não carregam triptofano, fibra solúvel nem potássio. Os povos que floresciam como a palmeira comiam seus frutos. O que parecia metáfora espiritual era observação nutricional acumulada por gerações de vida no deserto. Número 2. Figo. O caso clínico mais explícito do Antigo Testamento, e o mecanismo foi confirmado. 2 Reis capítulo 20, versículos 1 a 7. Ezequias, rei de Judá, estava gravemente enfermo, doente de morte, com uma ferida que não cicatrizava. O profeta Isaías não ora sobre ele, não impõe as mãos. Isaías diz: tomai uma massa de figos. A massa é aplicada sobre a ferida. O rei se curou e viveu mais 15 anos. Não é uma cura por intervenção divina direta, é uma intervenção botânica específica, com um agente específico para uma condição específica. É um protocolo clínico dentro de um texto sagrado. Os papiros médicos egípcios listam preparações de figo como emoliente tópico. Hipócrates o prescrevia para múltiplas condições. Plínio o Velho documenta cataplasmas de figo para abscessos e inflamações cutâneas.
Avicena dedica atenção considerável ao figo tanto para uso interno quanto externo. A intervenção de Isaías estava dentro de uma tradição médica estabelecida, não era uma improvisação. O látex do figo, o líquido branco que emana do caule e das folhas, contém ficina, uma enzima proteolítica com atividade desbridante documentada. Ela dissolve tecido necrótico em feridas sem danificar o tecido saudável circundante. É exatamente o mecanismo necessário para tratar um abscesso crônico infectado. Além da ficina, o figo contém pectina em alta concentração, que age como filme protetor sobre feridas, retendo umidade e criando barreira antimicrobiana. A cataplasma de figo de Isaías não era folclore. Era a aplicação de um agente desbridante enzimático sobre uma ferida que não fechava. Isaías não precisava do nome do composto, tinha algo igualmente válido, uma tradição de observação que havia documentado o que a cataplasma de figo fazia. A ciência chegou 3.000 anos depois e encontrou a ficina. O resultado era o mesmo. Figos frescos e secos como alimento funcional ricos em fibra, cálcio, potássio e polifenóis. Consiga os frescos quando possível. Use o fruto inteiro. Número 1. Romã. A fruta do tabernáculo, das vestes sacerdotais e da terra prometida, e o composto mais estudado da nutrição moderna. Nenhuma planta acumula mais presença simbólica e funcional na Bíblia do que a romã. Aparece em Êxodo 28, contra 33 até 34, bordada nas barras das vestes do sumo sacerdote. Em Números 13 e 23, é um dos frutos que os espias trazem de Canaã como prova da fertilidade da terra prometida. Em Deuteronômio 8 contra 8, está na lista dos 7 alimentos que definem a terra da bênção. E as colunas do templo de Salomão eram coroadas com romãs esculpidas em bronze 1 Reis 7:18, 2:0. Arquitetura sagrada, vestimenta sacerdotal, alimento da terra prometida, poesia de amor, a romã atravessa tudo. Os papiros médicos egípcios de 1550 a.C. a prescrevem para a expulsão de parasitas intestinais. Hipócrates a usava para febre e problemas gastrointestinais. Na medicina persa e ayurvédica, era prescrita para doenças cardíacas e infecções. Dioscorides documenta o uso da casca para diarreia e do suco para febre. Não era apenas alimento de prestígio, era a farmácia portátil de múltiplas civilizações simultaneamente. A romã contém as punicalagens elagitaninos exclusivos da romã, não encontrados em nenhuma outra fonte alimentar. Elas são hidrolisadas pelo microbioma intestinal em ácido elágico e posteriormente em urolitinas, que têm atividade documentada sobre a saúde mitocondrial e muscular. As antocianinas do suco têm atividade antioxidante superior a vinho tinto e chá verde em comparações diretas. Estudos clínicos documentam redução de LDL oxidado, melhora de marcadores de pressão arterial e redução de marcadores inflamatórios com consumo regular de suco de romã. A combinação de atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e moduladora do microbioma em uma única fruta justifica o volume extraordinário de pesquisa que a romã acumula nas últimas décadas. Suco de romã puro 250 ml por dia, sem adição de açúcar. Sementes frescas como adição a saladas e iogurte. Consiga a versão real, sem adição, sem diluição. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com romãs bordadas nas barras da sua veste. O construtor do templo de Salomão coroou as colunas com romãs de bronze. Os espias trouxeram romãs de Canaã como evidência de que a terra valia a travessia. Eles sabiam, com a precisão silenciosa de quem observa por séculos, que estavam carregando algo muito além de um fruto. O livro estava certo. Então é isso. 12 plantas. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Reis, Salmos, Isaías, Mateus, João, Timóteo. Autores diferentes, séculos diferentes, contextos completamente distintos e o mesmo conjunto de plantas aparecendo repetidamente em rituais de purificação, em prescrições médicas explícitas, em parábolas, em arquitetura sagrada. Isso não é coincidência editorial. É o registro de uma civilização que prestava atenção muito cuidadosa ao que funcionava. A ciência moderna chegou com ferramentas que os autores bíblicos não tinham, e o que ela encontrou, item por item, foi que as observações acumuladas em milênios de uso apontavam para mecanismos reais. Ficina no figo, timoquinona na nigela, carvacrol no isopo, punicalagens na romã, resveratrol na uva, beta-azarone e eugenol no cálamo. Os nomes são novos,
O conhecimento é antigo. Isso não era metáfora. Era medicina com 3.000 anos de observação acumulada. O livro estava certo. Qual dessas 12 te surpreendeu mais? Foi a cataplasma de figo de Isaías sobre a ferida de Ezequias? A nigela com mais de 1.000 estudos confirmando o que o profeta documentou? Ou a romã com compostos que não existem em nenhuma outra fonte alimentar conhecida? Escreve nos comentários. Eu leio todos. Essa conversa é o que mantém este canal vivo. Se você quer ir além de assistir e começar a cultivar essas plantas, você mesmo, os links na descrição, incluem sementes hereditárias de variedades bíblicas e fontes rastreáveis para as ervas que discutimos. Se você ainda não se inscreveu no Sacred Soil, aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Até o próximo.